Olá, seja bem-vindo ao canal Mistérios do Planeta 96. É difícil não ficar perplexo diante das consequências deixadas por um acidente nuclear. São inúmeras as vítimas, contando com mortos e doentes após o contato direto ou indireto com material radioativo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o acidente de Chernobyl. A usina nuclear foi parcialmente destruída após um acidente nuclear no reator 4 da usina, no ano de 1986. A usina nuclear de Chernobyl fica a cerca de 130 quilômetros a norte de Kiev, na Ucrânia, e a aproximadamente 20 quilômetros da fronteira sul com a Bielorrússia. Os reatores 1 e 2 da usina foram construídos entre os anos de 1970 e 1977. Já os reatores 3 e 4 foram criados no ano de 1983, seguindo o mesmo projeto dos reatores anteriores. Chernobyl, esse nome vem da antiga cidade existente próxima da usina, localizada a cerca de 15 quilômetros do complexo, e que abrigou uma população de aproximadamente 12.500 pessoas até a data do acidente. A cerca de 3 quilômetros da usina, foi construída outra cidade chamada de Pripyat para abrigar os funcionários que trabalhavam no complexo. O acidente de Chernobyl ocorreu no dia 26 de abril de 1986, no reator 4 da usina e marcou a história da humanidade. Às 1h15, durante um teste de segurança que estava sendo realizado pela equipe que trabalhava no local. O resultado desse teste foi a explosão do reator 4. Os engenheiros planejam aproveitando a ocasião para testar se o reator poderia ser resfriado caso a usina ficasse sem energia elétrica. Durante o teste, entretanto, os operadores acabaram infringindo vários protocolos de segurança e o reator ficou sobrecarregado. Pouco tempo depois, às 1h23, o reator 4, carregado de urânio 235 negativos, acabou explodindo, fazendo voar o teto de aproximadamente 1.200 toneladas e espalhando material radioativo 400 a 500 vezes pior do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. As chamas, que atingiram 2.000 graus, só conseguiram apagar o fogo 10 dias depois, após o uso de várias toneladas de areia misturada com chumbo para conter o fogo. Apesar das tentativas para desligar totalmente o reator, outra sobrecarga provocou uma reação em cadeia de explosões em seu interior. Os operadores da usina haviam descumprido diversas regras dos protocolos de segurança ao operar o reator 4 durante um teste de segurança, o que fez com que ele explodisse e causasse um incêndio, que, por sua vez, jogou na atmosfera uma grande quantidade de material radioativo. Todas as cidades próximas não foram evacuadas com a rapidez necessária. De acordo com um especialista na época, eles pensavam que o acidente não era tão grave, e a própria equipe de dentro de Chernobyl não foi capaz de admitir os próprios erros no primeiro momento. Grandes esforços foram empregados para tentar controlar o incêndio, que se espalhava cada vez mais, até mesmo helicópteros foram usados para despejar areia e outros materiais, como uma tentativa de conter o fogo e a contaminação radioativa. Mesmo com a morte de 2 funcionários e a hospitalização de bombeiros e outros profissionais envolvidos, naquele momento não houve evacuação de ninguém nas áreas próximas do desastre de Chernobyl. Na época, trazer a público um acidente nuclear tão devastador era considerado um grande risco político para o bloco, mas já era tarde demais. O derretimento do reator espalhou radiação para longe. Oficiais suecos notaram altos níveis radioativos e começaram a questionar o que havia acontecido na União Soviética. Após negar o acidente em um primeiro momento, a URSS comunicou ao mundo em um breve anúncio, realizado no dia 28 de abril daquele mesmo ano. Além disso, as autoridades soviéticas só falaram do ocorrido na televisão 18 dias após o acontecimento. Seguiram-se outras explosões, provocadas pela liberação de vapor, espalhando uma gigantesca nuvem de radiação que contaminou 75% da Europa, da Irlanda do Norte até a Grécia. Nas imediações de Chernobyl, 31 bombeiros e trabalhadores da usina morreram naquele dia, e 135 mil pessoas foram evacuadas de suas casas. A União Soviética tentou ocultar as proporções do acidente. Antes mesmo de Moscou admitir a catástrofe oficialmente, a Suécia e a Finlândia já alertavam para o aumento da radiação. Após o acidente,
milhares de soldados construíram uma proteção de aço e cimento, denominada sarcófago, para proteger o reator destruído. No ano de 1991, um incêndio de grandes proporções levou ao encerramento das atividades dos outros reatores. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, que inspecionou a central em março de 1994 e encontrou várias deficiências de segurança nos 2 reatores ainda em funcionamento. O sarcófago que sela o que resta do reator que explodiu estava ruindo. Então, no ano de 1995, foi elaborado um protocolo de acordo entre a Ucrânia e as 7 nações mais industrializadas do G7 para o encerramento das atividades da usina nuclear de Chernobyl, em troca de assistência econômica. Em dezembro do ano de 2000, a usina nuclear de Chernobyl encerrou oficialmente suas atividades. Após esse incidente, vários problemas de saúde foram registrados em consequência de acidentes de Chernobyl. Entre 1990 e 1991, a Agência Internacional de Energia Atômica havia enviado 50 missões, com representantes de 25 países. Na ocasião foram avaliadas as áreas contaminadas na Bielorrússia, Rússia e na Ucrânia. O trabalho de controle identificou ao menos 4.000 casos de câncer de tireoide. Além disso, foram registrados casos de leucemia e outras formas de câncer agressivas a longo prazo, problemas de circulação e cataratas. Além dos problemas advindos diretamente da exposição ao material radioativo, os pesquisadores também encontraram casos relacionados ao estado mental da população que ficou traumatizada pelo acidente. Naquela ocasião da explosão, as mulheres que estavam gestantes foram aconselhadas a abortar para evitar possíveis efeitos teratogênicos nos fetos. A obra envolveu 400 trabalhadores, mas a preocupação de novos vazamentos impôs a construção de uma nova estrutura iniciada em 2002. A obra de proteção tem 110 metros de altura, 257 de largura e custou, ao final, 768 milhões de euros. O financiamento é de responsabilidade de um consórcio formado por 43 países doadores. O sarcófago foi inaugurado no ano de 2017 e deve proteger o reator por mais 100 anos, quando novas obras terão que ser feitas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Mistérios do Planeta 96.